em vão as nossas vidas, mas esteja, Pai, por meio do Espírito Santo de Deus, transformando, moldando a imagem de Cristo em nós. É o que nós pedimos, nós clamamos, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Marcos capítulo 12, versos 18 a 27. E como eu falei na primeira parte dessa exposição, fizemos uma exposição sobre o que essa narrativa representa, fizemos alguns comentários, e eu agora gostaria de fazer algumas aplicações finais. Então, esse momento será pura e simplesmente para aplicarmos algumas coisas que falamos aqui, que vimos aqui, seria interessante para nós apresentarmos à igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão tome a como esposa e suscite descendência, seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência, o segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Entre algumas coisas que eu gostaria de ressaltar aqui, nesse texto, e a primeira delas seria a respeito da natureza dos argumentos que os saduceus, e que, de uma certa forma, todos os opositores do Evangelho levantam contra a verdade. O caso aqui, que é trazido em discussão, representa a própria ignorância a respeito dessas pessoas do assunto. Era, por sua vez, como nós vimos, um caso improvável, hipotético, e não era real, e a possibilidade de tal fato acontecer era remotíssima, era muito remota. No entanto, para aquele grupo, para os saduceus, nada disso tinha valor. Nada disso significava ou era importante. Porque o propósito deles não era aprender a respeito de Cristo, mas somente ridicularizar a fé, ridicularizar ao próprio Senhor Jesus. Tudo que eles queriam levantar em dificuldades era para fazer com que o Senhor Jesus se calasse. E nós devemos sempre nos lembrar de que o infiel sempre vai tentar nos pressionar com dificuldades quanto a assuntos religiosos, especialmente assuntos difíceis como esse da ressurreição do mundo por vir. E precisamos evitar esse tipo de argumentação tanto quanto possível. Devemos estar alertas contra a injustiça e a desonestidade nos argumentos, porque a maioria dos infiéis, como nós estamos vendo aqui, jamais estudou a Bíblia. Eles pretendem negar a Escritura, mas eles não conhecem a Escritura. Embora alguns sejam versados e inscritos dos incrédulos, nunca foram capazes de examinar calmamente os fundamentos bíblicos. E nós precisamos entender, não nos esquecer, que homens assim são dotados de consciência. E por serem dotados de consciência numa situação como essa, nós sempre poderemos apelar para a consciência deles. Os próprios indivíduos, as pessoas que falam de forma arrogante, com maior desdém contra as coisas espirituais, têm uma consciência. E eles sabem que estão errados. E se um dia, queridos, você for pego em uma situação como essa, peça a Deus que Ele esteja lhe dando sabedoria para falar a consciência desses homens que se opõem
ao Evangelho, para que eles possam perceber como se encontram em pecado, e se eles não se arrependerem, eles irão para o inferno. E a Escritura diz que ali haverá choro e ranger de dentes. O segundo aspecto que nós podemos levantar aqui é em relação ao erro religioso, que pode ser resultado da ignorância acerca das Sagradas Escrituras. É o que nós estamos vendo aqui. Há um ditado que se diz por aí, e eu repudio esse ditado. Eu já vi até crentes dizendo isso, que a Bíblia é a mãe das heresias. Particularmente, eu acho essa expressão uma blasfêmia, uma completa blasfêmia. Por quê? Porque os erros e enganos que surgem de interpretações bíblicas não está na Bíblia, está no homem. Está na sua ignorância, está na sua incredulidade e não na revelação divina. Perceba que as primeiras palavras que Jesus transmite a esses homens, como resposta à sua pergunta, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. No tempo dos judeus, nós tínhamos ali falsas doutrinas, no tempo de Jesus, que resultavam da negligência ao estudo das Sagradas Escrituras. Nós poderíamos dizer que a idade das trevas, ela se dá porque a Bíblia é ocultada do povo. E no momento em que você tem ali a reforma protestante, ela dá ênfase à tradução e à circulação da Bíblia. Porque é somente por meio da verdade, da palavra de Deus, que a verdade se estabelece. Mas isso não é uma característica pontual de um determinado período ou de uma determinada época, é uma característica da humanidade, da história da humanidade como um todo, e principalmente da história do povo de Deus. No tempo do profeta Oséias, Deus clama por meio do profeta, porque o povo estava sendo destruído, porque lhe faltava o conhecimento. Lá em Oséias capítulo 4, verso 6, a Escritura diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 29, verso 3, deixa claro ao povo que fora para o exílio, que se eles buscassem a Deus de todo o coração, se eles buscassem ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua disposição, eles iriam encontrar o Senhor. E ele diz assim, no capítulo 29, verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, do Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E eu vou dizer para você uma coisa, querido. A Escritura Sagrada é o único lugar que podemos encontrar verdadeiramente a Deus. Apesar da sua onipresença, apesar da criação apontar para a divindade, apontar que existe um Deus, somente na Escritura Sagrada você vai encontrá-lo de forma perfeita. De tal forma que você possa colocar o seu coração naquilo que a palavra de Deus fala e confiar no Deus que está sendo revelado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é o centro de tudo, porque é a revelação de Deus. Ela não é a mãe das heresias, ela é a mãe da revelação, porque é a palavra de Deus. E perceba, queridos, que essa verdade que o profeta Jeremias fala e que Oséias fala, não é uma verdade somente para aqueles que foram exilados, mas para todo aquele que realmente quer conhecer a Deus por meio da sua revelação, ou seja, das Escrituras Sagradas. E nós só conseguimos conhecer verdadeiramente ao Senhor por esse único instrumento, a sua revelação. As igrejas mais firmes são aquelas que honram a palavra de Deus. As nações que usufruem de maior iluminação moral são as nações onde a Bíblia, onde a Escritura é bem conhecida.
As igrejas em nossos dias, onde podemos encontrar um cristianismo mais puro, são aquelas onde as escrituras são mais estudadas. As famílias mais piedosas são aquelas que têm o costume de ler e estudar a palavra de Deus. E é promessa de Deus que por meio do seu Espírito, instrumentalizando essa palavra vai entrar no nosso coração. Perceba que homens e mulheres mais amadurecidos na fé são os que leem regularmente a palavra de Deus. Esses fatos não podem ser negados. É na Escritura, é na palavra do Senhor, na revelação dele mesmo que nós vamos encontrar de forma perfeita a sua imagem. Que essas verdades, queridos, penetrem profundamente nos nossos corações e produzam frutos nas nossas vidas. Perceba que a ignorância desses homens e o erro que eles caíram, nós não podemos ser ignorantes com respeito à palavra de Deus, para não cairmos também em erros mortais. Nós temos que ser diligentes com a Escritura, tornando a Bíblia a nossa regra de fé e prática. E não só isso, nós temos a responsabilidade de espalhar a palavra de Deus por toda parte. Quanto melhor for conhecido a palavra de Deus, o livro, a Bíblia, tanto melhor se tornará esse mundo. E a nossa responsabilidade é que nós devemos ensinar nossos filhos constantemente o valor das Sagradas Escrituras. Porque a melhor coisa que nós podemos fazer para a nossa família, para os nossos filhos, é dar um bom conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Eu estava agora falando sobre isso, me veio à mente uma musiquinha que nós cantávamos para os nossos filhos, quando eles eram bem pequenininhos, da idade do Tito, da Teté, até menos. Era assim essa música. Essa é a Bíblia, a palavra escrita de Deus. Ela fala como Deus nos fez. Ela fala como Deus nos ama. Eu vou ter cuidado ao passar as páginas. É interessante essa música. Por quê? Porque ela fala da nossa reverência à palavra e o cuidado que nós devemos ter com a Escritura física, com a Bíblia. Às vezes você pode não dar muita importância a isso, né? E achar que isso é uma certa tolice, mas não é. Entender que esse livro representa a revelação de Deus, por mais que não seja um livro mágico, é o livro da revelação divina. Então, o meu cuidado para com o livro físico, de certa forma, vai mostrar a minha reverência e a minha atitude para com o seu conteúdo. Olha que interessante. E não é assim? Eu, por exemplo, a minha vida é ter livros e leituras, e ter, às vezes, livros que você não lê, mas que estão ali para pesquisa. E é muito interessante quando eu uso muito um livro, eu tenho um catecismo maior comentado, que ele está muito usado. Tem o livro do Bruce Waltke, que fundamentou as nossas pregações aqui, em Provérbios, e fundamenta as nossas pregações em Provérbios, está muito usado, porque é um livro base, e eu quero comprar outro. Eu vou comprar outro mais novinho, mais bonitinho, para colocar ali na estante, porque aquele que eu estava usando constantemente, ele está todo desgastado. Eu tenho que, às vezes, colocar ali um durex, uma colar e tal, pelo manuseio, pelo uso. Mas por que eu faço isso? Porque aquele livro é importante para mim. Se eu tenho cuidado com um livro físico, um livro qualquer, um livro, às vezes, importante para mim no meu estudo, eu tenho que ter esse cuidado com a palavra de Deus. E é interessante que esse cuidado físico demonstra a consideração que eu tenho por aquele livro, pelo que está dentro dele. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o valor das Sagradas Escrituras, pois essa é a melhor coisa que podemos dar a eles
um bom conhecimento de Deus por meio dela. Quando olhamos essa situação aqui presente, nós vemos o perigo também, que é não considerarmos a Escritura Sagrada como somente realmente ela é inspirada, suficiente, inerrante e autoritativa. Essas são expressões que para nós, que nos classificamos como crentes protestantes ou crentes reformados, são fundamentais, porque cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, ou seja, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foi uma ação sobrenatural na vida deles, apesar de serem usadas as suas competências, os seus conhecimentos, o Espírito Santo ali inspirando e fazendo com que as suas ideias sejam representações reais da revelação de Deus, por meio de visões, de sonhos, e até mesmo pela leitura do Velho Testamento e o conhecimento que eles tinham. Ela é suficiente. Por que ela é suficiente? Porque eu não preciso de mais nada para a minha salvação, a não ser a Escritura e conhecê-la profundamente. Ela é inerrante porque não existem erros na Escritura. Nós não podemos crer que Deus errou, ou que Deus é um Deus que erra, porque Ele é perfeito. Então ela é inerrante em seu conteúdo, na sua teologia, naquilo que ela fala. É muito interessante que até 1960, se eu não me engano, a história não reconhecia Pôncio Pilatos como governador da Judéia e criticavam a Escritura porque até aquele momento não existia nenhum registro histórico que confirmasse que Pilatos era governador da Judéia, mesmo porque a Judéia era um lugar de ebulição, como é até hoje, de conflito. E Pilatos era um homem fraco, politicamente falando. É por isso que ele lava as mãos diante do tribunal para a crucificação de Cristo. E diziam os historiadores, os entendidos, não, isso aqui é... E aí, nessa época, em uma escavação, encontraram uma lápide, porque antigamente se escreviam em pedras, lápides, alguns decretos, alguns elementos como titulações, estava ali escrito Pilatos como governador da Judéia. É inerrante, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus. O que está escrito aqui eu posso confiar profundamente, mesmo que a história diga outra coisa. Esses dias eu estava vendo um programa de televisão que fala de Israel, eu não vou lembrar o quê. E a pessoa que faz, uma jovem, ela estava falando que recentemente encontraram-se escavações de algo que a Escritura já falava, mas que a ciência não comprovava, a história não comprovava, porque não tinha registro disso. Apenas a Escritura. Para nós é suficiente, porque ela é inerrante, porque é a revelação de Deus e é autoritativa, ou seja, ela tem autoridade sobre toda e qualquer coisa, porque é a palavra de Deus. Veja como é perigoso não considerarmos, não olharmos a Escritura nessa perspectiva. Os saduceus apenas aceitavam como revelação divina o Pentateuco e desprezavam as outras coisas. E muitos hoje também têm essa mesma perspectiva ou característica, racionalizar por meio de uma razão desassistida humana as Sagradas Escrituras. Eu gosto da minha Bíblia porque ela tem as indicações das falas do Senhor Jesus em vermelho. E eu ouvi uma história, não sei se isso é real, que ao fazer isso, quem bolou, estava fazendo um juízo de valor entre o que o Senhor Jesus diz nas narrativas e o resto. Se isso realmente for verdade, é um grande erro.
Porque tudo que está escrito aqui é revelação divina. É palavra de Cristo. Não só aquilo que saiu da boca dele, mas também todas as outras coisas. Nesse próprio texto de Marcos, capítulo 12, o que está em vermelho é somente a fala do Senhor Jesus, mas tudo que nós temos aqui, segundo a nossa fé e segundo a própria Escritura, é por inspiração divina. Eu acho interessante porque chama a minha atenção para a fala do Senhor Jesus num contexto em que você tem uma narrativa e você tem que prestar atenção, naquilo que os personagens dessa narrativa falam, porque isso é extremamente importante numa narrativa. E principalmente o que o Senhor Jesus está falando aqui. Mas se essa for a perspectiva, dar o maior valor ao que o Senhor Jesus fala, dando como secundário aquilo que não está escrito em vermelho, é um grande erro. É a mesma coisa que nós estamos vendo aqui com os fariseus. Alguns dizem que a Bíblia contém a revelação, como Calbart. Outros desmembram a Escritura por seu escrutínio, o que é inspirado ou não, como Marcião, nos primeiros séculos da era cristã, que aceitava só os escritos de Paulo e rejeitava os outros livros, porque eram muito judaizantes na perspectiva dele. E de vez em quando ele tinha que dar uma saída, porque Paulo também se utilizava de textos do Antigo Testamento que mostravam a revelação de Deus no Velho Testamento, o que poderíamos chamar naquele tempo de judaísmo. Mas a própria Escritura, como revelação, ela fala por si mesma. Se nós olharmos aqui no caso dos saduceus, a própria Escritura vai autenticar por meio dela, do Espírito de Deus, que é a única verdade. E o Senhor usa contra os próprios saduceus aquilo que eles supostamente criam, que era apenas o Pentateuco. Ali no Pentateuco, eles não conseguiam ver o que estava nítido à sua frente. Eu não quero falar sobre isso, essa não é a perspectiva, mas eu não sei também porque não tenho vivido mais em um ambiente como esse. Você como pastor, às vezes, você se isola de um determinado ambiente. Mas eu me lembro, quando não exercia o pastorado e o ministério, um tempo em que a igreja, e muitas vezes igrejas tradicionais, iam por profecias, por revelações, e por coisas que nós vemos muito isso no meio pentecostal, e que por supostamente até parecerem algo semelhante à Escritura, na realidade não tem nada a ver com a Escritura, e não é isso que a Escritura diz. São interpretações e entendimentos distorcidos do que a revelação de Deus é, e como o próprio Deus se revela. A ignorância faz com que os homens desprezem a própria palavra de Deus, aquela que eles dizem que creem, como os saduceus aqui. E por último, eu gostaria de ressaltar as circunstâncias tão diferentes e inimagináveis à mente do homem, da condição dos homens no mundo por vir após a ressurreição. E essa é a perspectiva aqui do texto, gira em torno disso. A nossa situação após a ressurreição é tão impensável para a mente humana que nós não podemos conjecturar sobre essas coisas além daquilo que a Bíblia nos revela. Não somente nesse ponto sobre a ressurreição, mas em outros pontos também dificultosos na Escritura. Alguns pontos, poucos são. Nesse episódio, o Senhor Jesus nos diz que nessa condição de ressurretos, com corpos glorificados, não se casam nem se dão em casamento, são como os anjos do céu. Seria insensatez da nossa parte negar que há muitas dificuldades atreladas a essa doutrina, ou seja, a doutrina do mundo por vir. Esse mundo é um mundo invisível aos nossos olhos e, portanto, é desconhecido. As condições existentes ali foram necessariamente ocultas de nós, e se nos fossem reveladas, com certeza nós não poderíamos compreender
algumas vezes não compreendemos as coisas que são reveladas, o amor de Deus para conosco. A sua encarnação, por exemplo. O porquê da sua encarnação, ou seja, se tornar homem por minha causa, por sua causa. Para glorificar a Deus. Dar a vida por pessoas, não por amigos, não por pessoas queridas, mas pessoas que o odiavam. Aqueles mesmos que o crucificaram, como Paulo, que perseguia os cristãos, lançava eles em prisões e estava ali, testemunha do que fizeram com Estevão. São por pessoas como essa. E essas coisas são inexplicáveis para nós. Apesar de serem reveladas, agora imagine o mundo por vir. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele disse que teve uma visão dos céus e disse que ele não poderia citar coisas que são inimagináveis. Não existiria um vocabulário para falar aquilo que ele viu. O que nós podemos aprender com isso? Nós precisamos aprender, e aí voltamos àquele ponto, a suficiência da Escritura, que é suficiente a nós sabermos aquilo que Deus nos revelou na Escritura. E nos limitarmos a isso, no caso, por exemplo, da ressurreição, que os corpos dos santos serão ressuscitados, serão transformados, semelhante aos seus corpos terrenos. De tal forma que aqueles que os conheceram nesta vida haverão de conhecê-los depois, como foi ali na transfiguração de Jesus no monte. E a palavra de Deus, ela fala desse momento pontual na vida da igreja. Abre aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, que vai nos mostrar esse momento, o momento que o Senhor vê, o momento da nossa ressurreição. Ele vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. É interessante que a linguagem no Novo Testamento a respeito daqueles que morreram em Cristo, ele não chama de mortos. E você vê que lá em Gênesis, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e aqui ele diz, Deus não é Deus de mortos. Porque aqueles que morreram em Cristo não estão mortos, estão descansando no Senhor. Por isso ele usa essa expressão, dormir, para amenizar o sentido dessa palavra, porque aqueles que morrem em Cristo, eles não estão mortos, mas estão vivos. Porquanto, continuando o texto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Muitas pessoas que têm um pensamento dispensacionalista veem esse momento do arrebatamento um momento completamente estranho ao que a Escritura diz. Ela está muito clara aqui que esse momento, ou seja, esse arrebatamento, aqueles que estão vivos sobem e têm os seus corpos transformados, é o último dia dessa era. É quando o Senhor Jesus voltar. E quando Ele voltar, Ele vai vir com a igreja nos ares, com aqueles que morreram em Cristo, e eles serão ressuscitados primeiro. É o que o texto aqui fala claramente. E nós, estivermos vivos, estivermos vendo o Senhor Jesus, vamos subir e vamos nos encontrar nos céus com Ele. Nesse momento, quando subirmos, os nossos corpos serão transformados à imagem de Cristo na sua ressurreição. Quando João tem uma visão do Senhor Jesus, ele tem uma visão do Senhor Jesus glorificado. E provavelmente
é esse mesmo corpo que nós vamos assumir, porque o que nós temos lá, sentado à direita de Deus Pai, é um Deus que se encarnou, é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou, que se fez homem, em nosso favor. Abra 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 58, o apóstolo Paulo falando também disso. Veja o que ele vai dizer aqui, a mesma coisa que nós vemos em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, ele diz assim: isto, irmão, afirmos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, 50 a 58. 51, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Paulo está dizendo que nem todos os homens morrerão, porque ele está falando desse último dia, que ele cita lá em Tessalonicenses, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. E perceba que o livro de Apocalipse, ele fala dessas trombetas, e cada momento, na consumação e na plenitude dos tempos, há uma trombeta que é tocada. Soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A Escritura está dizendo que existirão homens que jamais passarão pela morte, como Enoque, representando um primeiro na ressurreição. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vida por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Perceba uma coisa aqui, eu vou falar isso no final, como o entendimento da ressurreição vai gerar em nós, o entendimento da nossa salvação, vai gerar em nós uma outra disposição de vida. E que disposição é essa? Que Paulo está dizendo assim, aqui: meus amados, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu vou falar isso no final, mas perceba aqui que a perspectiva da ressurreição, que deve trazer a nós firmeza e constância na obra do Senhor, sabendo que vamos alcançar aquilo que Deus conquistou para nós. Perceba aqui, queridos, que nossos corpos nós seremos ressuscitados. E como essa incorruptibilidade, o que ela representa? Representa que nós seremos libertos de tudo que agora é evidência de fraqueza e imperfeição por causa do pecado. Veja o que Apocalipse capítulo 21, verso 4 vai dizer. Ele vai dizer assim: e nos enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As coisas que representam nesse mundo fraquezas e imperfeições por causa do pecado vão deixar de existir. J.C. Ryle, em seu comentário, diz que na futura existência do cristão não haverá nada do grosseiro e sensual paraíso concebido por Maomé. É uma outra, completamente outra perspectiva de vida. A Escritura também diz que não vai haver mais fome nem sede, não haverá mais necessidade de alimento. Apocalipse capítulo 7, verso 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Se não há mais morte, não haverá mais necessidade de nascimento para substituir o que foi removido.
Vamos desfrutar da perfeita presença de Deus e de Cristo. E assim os homens, na perspectiva aqui do texto, não precisarão mais de união do matrimônio, a fim da ajuda mútua que é necessária no casamento. Serão capazes de atender a Deus sem qualquer cansaço e atendê-lo sem qualquer distração, cumprindo perfeitamente a sua vontade. Eles vão ver Deus face a face, continuamente vestidos de um corpo glorioso, em que o pecado não mais vai existir. Já parou para pensar no que é viver sem pecado? Dentro de você, se aqueles pensamentos maus, já parou para pensar que o pecado não vai estar ao seu redor? Em todo lugar que você vai olhar, essas coisas não mais vão existir. Já parou para pensar nisso? A Escritura diz que nós seremos como os anjos no céu. Há um conforto em tudo isso para nós. Porque nesse mundo, o nosso corpo, com frequência, geme angustiado, motivado por um senso de fraqueza e imperfeição, ansiando pela vida eterna. Conforme o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 4, quando ele diz assim: pois na verdade que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Quantos de nós, em nossa vida, não pensamos ou não desejamos que esse tempo se aproxime por causa da angústia, do pecado, da tentação, das coisas que convivemos constantemente na nossa existência? Mas não só nós, crentes, a própria criação, segundo a Escritura, geme, a criação inanimada espera esse tempo de restauração. É o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 8, de 14 a 23, ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo está falando que a terra geme, a terra clama a Deus, para que esse tempo chegue. E ele continua: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E quando ele fala isso, ele está se referindo somente ao homem que clama e que sente muitas vezes, como Paulo ali, em Romanos capítulo 7, o seu pecado, e anseia por esse momento, por esse completo revestimento. Mas a própria terra sofre, porque ela está sendo, vamos dizer assim, deteriorada. Os campos deixam de dar o mantimento, o mar seca, tornam-se desertos, há erosão, os climas e as estações são confusas muitas vezes. Tudo isso representa o anseio, o desejo daquela perfeição que aguardamos no último dia. Que diz assim: não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Queridos, que nós sejamos tomados por esse sentimento e anseio por aquilo que é eterno, por aquele dia, o dia do Senhor, para que Ele chegue. Da mesma forma que nós ansiamos pelo domingo, da mesma forma que os nossos filhos têm prazer de virem à igreja e se alegram: hoje é domingo, papai, vamos à igreja. Quantas vezes eu ouvi isso da boca dos meus filhos, da alegria de estarem aqui, cultuando a Deus. E o desejo que nós temos pelo dia do Senhor deve apontar para o desejo que nós temos do verdadeiro, vamos dizer assim, do dia do Senhor, o que ele realmente representa. O domingo representa isso.
Representa uma comunhão, a esperança da certeza de uma comunhão eterna, de uma congregação eterna, de um culto eterno, na presença de Deus. Nesse nosso estado presente, nós somos tentados, diante de muitos cuidados, coisas desse mundo, o que comer, o que beber, o que vestir, como eu vou cuidar dos meus negócios, onde eu vou viver, que companhias convém escolher. No mundo por vir, todas essas coisas serão mudadas. Coisa alguma nos faltará para sermos felizes e bem-aventurados, conforme a Escritura nos chama. Mas uma coisa nós devemos ter em mente diante de tudo isso, e de forma bem clara, nós devemos estar atentos para que ressuscitemos para a vida e não para a ressurreição do juízo. Porque a Escritura diz que vai haver 2 tipos de ressurreição. João, capítulo 5, verso 29, ele diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A Escritura não fala muita coisa, mas fala o suficiente sobre esse dia. Comparando com o que nós temos na Escritura a respeito dos santos, os ímpios terão também um corpo, mas esse corpo não será um corpo glorificado. Será um corpo onde a morte não vai tocar, mas o sofrimento e a dor serão constantes. Eu não imagino o que isso significa. E por mais que possamos sofrer nesse mundo como Jó, com a sua doença, ou como um câncer, ou com uma doença que temos que carregar para esta vida que traz dor, nada disso é comparado às dores infernais que o próprio Cristo sofreu no nosso lugar, quando a ira de Deus cai sobre ele. Ele suportou essa dor e essa ira e ressuscitou. No último dia, esses homens terão sobre si essa ira eterna, onde, como diz a Escritura, não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Para nós, crentes em Cristo Jesus, a ressurreição será a maior bênção de todas. Para os mundanos e ímpios e profanos, a ressurreição será miséria e maldição. E diante disso, nós jamais devemos descansar enquanto não estivermos unidos a Cristo e Cristo unido a nós. Porque somente assim nós poderemos contemplar com exaltação a vida eterna. Eu gostaria, irmãos, eu ia me limitar a isso, mas fazendo uma retrospectiva hoje à tarde na leitura do que expomos sobre esse texto, eu queria voltar a algo que falei anteriormente, que citei aqui. Falei anteriormente na exposição, como a perspectiva da ressurreição e do reino de Deus muda as nossas prioridades desse mundo e a maneira como nós vivemos. E nós precisamos estar atentos a isso, porque não pode ser diferente disso. Os patriarcas foram assim. Veja o que nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, verso de 8 a 10. A promessa que foi feita a Abraão, ele sai de um lugar e vai para uma terra para receber por herança, ele não recebe por herança. O seu filho não recebe por herança. Na terceira geração ele não recebe por herança, mas os seus descendentes recebem. E ele vive na expectativa, e a maneira como ele vive é como se ele fosse dono de todas aquelas coisas, porque Deus havia dado a ele.
É por isso que ele peregrina naquela terra, na terra da promessa, como diz Hebreus. Por isso que ele habita em tendas, porque a morada dele não era permanente, a terra era dele, mas aquele lugar não era dele naquele momento, pertencia a ele naquele momento, mas ele não tinha ainda recebido, ele não tinha ainda se fixado naquele lugar. E por que ele age dessa forma? Ele age dessa forma, como se fosse dono daquilo, porque era. E por mais que cresce na palavra de Deus, ele não recebe aquilo em vida, mas os seus descendentes recebem. E a maneira como ele vive é como se ele fosse dono daquilo, porque realmente ele era. A Escritura vai explicar porque ele age assim. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual é o arquiteto. Deus é o arquiteto e o edificador. Queridos, o Evangelho deve necessariamente mudar a forma como vemos esse mundo e as coisas referentes a ele. A Escritura diz que esse mundo nos pertence. A Escritura diz que esse mundo foi feito para nós, filhos de Deus. Mas aguardamos aquele dia, mas nós devemos viver nesse mundo na expectativa do mundo futuro. E todas as nossas ações, como foram as ações de Abraão, devem ser nessa expectativa, na expectativa futura de um reino maior, que não se limita a essa terra, pura e simplesmente. O Evangelho deve necessariamente mudar a forma como nós vemos esse mundo e a maneira como nós nos relacionamos com as coisas desse mundo. Por isso, muitas vezes, as exortações do Senhor Jesus, não andeis ansiosos de coisa alguma. E outras mais. Porque a nossa perspectiva vai muito mais além do que essa terra onde o pecado habita. E mais uma coisa que eu gostaria de trazer à memória dos irmãos, que foi dito na exposição passada, eu acho extremamente importante, eu quero terminar aqui. Vejam que os saduceus compunham o sinédrio. E quem era o sinédrio? O sinédrio era a liderança religiosa daquela época. Você tinha os escribas, a maioria deles, os escribas era do grupo dos fariseus, mas você também tinha escribas do grupo dos saduceus. Percebam quem eram os saduceus eram os sacerdotes, era desse partido religioso, era esse grupo religioso que saiu, os sacerdotes, aqueles que oficiavam diante de Deus para o povo. E como nós olhando para essa realidade, como esses homens poderiam ser uma liderança religiosa e não crerem na Escritura, não crerem na ressurreição, não crerem na palavra de Deus? Como poderiam ser pastores, ter uma liderança e estarem tão distantes e alheios da verdade? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso vai falar mais a respeito da igreja naquele tempo do que deles mesmos. A liderança da nossa igreja fala mais a respeito da igreja do que da própria liderança. E nós devemos pensar a respeito disso. Quando nós olhamos para uma situação como essa, nós olhamos os líderes, vemos os sacerdotes, vemos os pastores, mas esquecemos de olhar o povo. Porque quando temos uma liderança assim, o grande problema não está na liderança, necessariamente falando. Está no povo que segue essa liderança, que institui essa liderança, de onde sai essa liderança. Nós devemos pensar sobre isso, para que não sejamos como os judeus daquele tempo. Eles estavam completamente distantes da sua religião, daquele que era o Senhor da sua fé, daqueles a quem eles supostamente esperavam.
que as Escrituras no Velho Testamento falavam. E esse homem chega, Deus se manifesta, e eles rejeitam aquele que veio para salvá-los. Pense bem, queridos, analisem essas coisas e tomem isso para a vida de vocês, para que não sejamos iguais a esses homens e que nós não estejamos caindo nos mesmos erros que eles cometeram. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e te pedir, ó Senhor, que o Senhor esteja nos dando a sua graça, Pai. Que diante de tudo o que nós temos visto e ouvido, Senhor, o Senhor possa nos humilhar, que tenhamos uma atitude, Senhor, de humildade diante de Deus e diante dos homens, conhecendo o nosso lugar, ó Pai, sabendo aquilo que nós devemos fazer, nos dá força para isso, para que tudo aquilo que temos aprendido, Senhor Deus, possa mover as nossas vidas, tudo aquilo que temos visto e ouvido com os nossos olhos, ó Senhor Deus, a respeito da palavra de Deus, possa mover as nossas vidas, e que possamos, ó Pai, expressar, ó Senhor Deus, pela graça, pela misericórdia de Deus, o verdadeiro evangelho nas nossas vidas. Nos dá paciência, Pai, nos dá amor, perseverança, intrepidez, firmeza, força para resistir às tentações, porque só assim iremos caminhar a passos largos para a eternidade com o Senhor. Fica, Senhor, com o teu povo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.